Oiê, Olá, oi, tudo bem? tudo bem? Boa Tá vivendo tarde bem? para você aí. Boa tarde. Olá, Bom dia para todo mundo do lado de cá e boa tarde para você aí, né? bom dia Bom, Ana, olha Brasil, boa só, tarde mundo. eu vou te dar as boas-vindas. Isso aqui é um projeto, né? Um projeto de algumas conversas que vão acontecer essa semana, que eu chamei de Conexão África, porque o objetivo é justamente conversar com brasileiros que estejam em algum dos 54 países da África, né, ou jornalistas, né, africanos que estejam num desses países, que é o objetivo dessa conversa aqui é a gente mostrar para as pessoas daqui do Brasil o que acontece aí, o que está acontecendo no continente africano e que o continente africano, apesar de não aparecer aqui na mídia brasileira, né, sim, tem assuntos relevantes sobre os quais a gente pode conversar e que são do nosso interesse também, né, que acabam sendo do nosso interesse. E eu acho que eu não podia começar esse projeto com uma outra pessoa que não fosse você, né? Porque você escreveu um artigo essa semana, sim, tem menos de uma semana, não essa semana, mas tem menos de uma semana você escreveu um artigo no Globo. E aí deixa eu fazer uma apresentação formal, porque eu preciso fazer uma apresentação formal sua, né? A Ana Paula Lisboa, ela é escritora e ela é colunista do jornal O Globo e do site feminista Asmina, né? E há menos de uma semana, a Ana Paula escreveu um artigo no Globo, uma coluna, né, lá no Globo, que fala justamente, resume justamente o mote desse nosso encontro aqui, né, dessa série de encontros que começa hoje com a Ana Paula e que vai até sábado. De hoje até quinta e sexta-feira para porque é feriado e a gente retoma no sábado, né? Que é desfazer um pouco desse estereótipo que persiste até hoje sobre o continente africano como um lugar onde não há notícias. A gente só tem notícias do continente africano quando acontece alguma coisa ruim, quando acontece alguma desgraça, né? E isso alimenta uma percepção e todos esses estereótipos que a gente tem a respeito do continente africano, que é um continente menor, apesar de ser um continente com o qual nós estamos ligados umbilicalmente, né? E eu acho que eu não Sim. podia fazer, não podia estrear esse projeto com outra pessoa que não fosse você, Ana. Então, que eu queria primeiro te dar boa tarde, né? Aí em Luanda, onde você está, e te perguntar já de cara, o que motivou você a escrever esse artigo que saiu lá no Globo na quarta-feira da semana passada? Boa tarde, todo mundo. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Bom, quer dizer, bom dia, Brasil, boa tarde, Angola, né? Aqui já são 3h04, ou 15h04, como dizem por aqui. O que me motivou, na verdade, é uma coisa que me incomoda há muitos anos, né? Antes mesmo de eu me mudar para Luanda, esse esse contexto, né, de África como um grande bloco homogêneo e estereotipado foi algo que sempre me incomodou muito. E aí, nas últimas semanas, né? E aí, eu, enfim, já estava acostumada de alguma forma a não ver notícias do continente, nem dos países, nem minimamente dos países que falam a língua portuguesa, né? Porque pelo menos você podia fazer esse tipo de paralelo. Mas aí quando você entra numa pandemia, né, numa coisa que é mundial, eu achei que mundialmente as coisas fossem pelo menos não equilibrar, mas que alguma noção, eu acho que para mim essa palavra assim é o mínimo, sabe, de noção da mídia e noticiar o que está acontecendo aqui, já que é algo que é sobre o mundo, né? Não é sobre a Europa, não é sobre o seu próprio umbigo, seu próprio umbigo. E aí, só que não, né? O que eu continuei acompanhando foram notícias do mundo e que o que eu tinha que procurar sobre Angola ou sobre África eram coisas, em sites muito específicos que falassem sobre isso ou que tivessem, né? A gente está sempre no lugar do recorte. A gente não faz parte do todo, a gente está sempre num cantinho, num quadradinho ali, na cota, no que precisa caber para dizer que existe. Então, eu falei, ok, né? Então, vou lá eu falar sobre isso. Porque, na verdade, muitas pessoas, muitos amigos meus,
ou outras pessoas me mandavam mensagem desde o início, especialmente desde que o... Ah, gente, só uma coisa, assim, aqui, talvez vocês ouçam vozes, tá? Eu tô sozinha, mas, assim, é uma dinâmica luandense, os vizinhos, o barulho, são 3 da tarde. Então, não Mas se não se preocupe. preocupe, não se preocupe. Todo mundo já sabe que essas lives todas estão Tá tudo bem, sujeitas a esse né? tipo de coisa. Meu filho está Então, aqui em casa, minha família também, então volta e meia, talvez vocês ouçam uma criança gritando e tal aqui. Então, assim, faz parte do contexto, eu acho, né? tá tudo bem. E aí as pessoas ficavam me perguntando, né? No início, logo quando o Brasil entrou, né, em quarentena, mesmo que aí as pessoas começaram a levar um pouco mais a sério e ficaram preocupadas comigo, muita gente começou a me mandar mensagem. Chegou uma hora que eu já estava tão cansada de responder que eu criei um texto base que eu copiava e colava. Tipo, se alguém me perguntar como é que você tá? Como estão as coisas aí? Eu enviava o texto porque eu já não aguentava mais digitar, de ficar contando as coisas, mandar áudio, entendeu? E aí tudo bem. Porque é isso, porque as pessoas não têm onde encontrar. Eu virei fonte de informação, né? E aí eu falei, ok. Aí, enfim, aconteceu algo muito específico que foi na semana passada. Eu estava assistindo a TV brasileira e aí, né, eu conto sobre isso na coluna. A âncora de um jornal, o jornalista fala, vamos ver como está a situação do Covid no mundo. E ela começa a fazer um tour pelo mundo de jornalistas correspondentes em vários lugares do mundo, entrando ao vivo no jornal, falando como estava a situação, todos os jornalistas brancos, contando ou das suas casas, ou de uma redação sozinho, ou dele na rua ali. E aí eu falei, ok, né? Fiquei, né? Vai vir, vai chegar. Nem que seja a África do Sul, né? Que acabou virando esse recorte também para muitas pessoas. E aí, não chegou, assim. O programa acabou, o jornal acabou e não teve nenhuma notícia sobre nenhum país do continente africano. Assim, eu fiquei muito indignada. Ou seja, a gente faz uma volta pelo mundo, mas o mundo não inclui o continente africano, né? E é um continente Não, que na tem verdade, 1,1 bilhão e 200 milhões de pessoas, não é pouco, né? exatamente, você exclui. A minha fala era sobre isso. Você exclui de um boletim sobre uma pandemia mundial 1 bilhão de pessoas. Isso não faz sentido nenhum na minha cabeça. E aí, eu acho que entra muito nesse contexto que a gente vem repetindo muito, há muito tempo, né? De por que quem são essas pessoas? Que vidas são essas? Que países são esses? Né? São pessoas que não fazem diferença, porque a vida delas não faz diferença. Nem a vida delas no Brasil, nem a vida delas, né, das pessoas negras, da população negra de uma forma geral. A vida delas não faz diferença nem no Brasil, nem aqui. Aqui, então, muito menos, que você nem enxerga. Se você não enxerga, você não precisa dar notícia nenhuma sobre isso. Então, falei, ok, vamos lá. Eu queria muito estar escrevendo sobre outras coisas, mas vamos lá, A gente vamos acaba falar sobre voltando, isso. acabamos voltando para esse assunto, né? E não é por falta do correspondente, né? Por exemplo, amanhã, no Papo de Amanhã, às 11 horas, eu vou conversar com o Vinícius Assis, que é um correspondente da TV brasileira que mora em Joanesburgo, na África do Sul. Então ele está lá, né? Sim, está lá para trabalhar, para dar notícias do Sim, não existe, não é sobre falta de continente africano, né? correspondente, é sobre um não desejo mesmo, ou um apagamento, né? O que eu até falei, também citei a Cida Bento na coluna, assim, leiam, procurem essa tese dela, que é sobre esse pacto narcísico da branquitude. É um pacto de nós só falamos de nós, é um pacto silencioso, não é uma reunião de pessoas brancas da grande mídia que falam, não vamos noticiar o continente africano. É um pacto interno e é um pacto que tem centenas. Ele vai permanecer, sabe? Então, eu acho que é meu papel, né? Já que eu tô aqui, já que eu nasci nesse corpo, é meu papel falar sobre isso, escrever sobre isso e usar esse lugar dessa mínima visibilidade que eu tenho para trazer essa questão, porque muita gente. Eu não.